Muito boa noite, meus amigos da Toca Cultural. Está iniciando mais um Toca Podcast. E só para variar um pouquinho, quem está comigo aqui hoje vai lhe apresentar a pessoa bacana que nós vamos conversar, Lana Seganfredo. Oi, gente, tudo bem? Aniversário de Curitiba chegando já nesse fim de semana. E a gente tem um assunto que a gente adora falar aqui no programa, que é cinema. Paulo mesmo adora, né? Fã de documentários, tá sempre ligadinho aí no Netflix e nas novidades. E hoje eu trouxe alguém que tá aqui no Paraná fazendo a diferença e tá lançando alguns projetos sempre muito curiosos e muito legais. E tá conosco hoje para conversar e contar um pouco mais dessas histórias, desses documentários que ela anda produzindo e pessoas e personagens tão interessantes que ela tem descoberto por aqui. Joana Nin, seja bem-vinda. Obrigada, Lana, obrigada, Paulo. Joana, você está lançando os 80 Gigantes. Vamos partir daí, gente. 80 Gigantes que fala sobre uma história de uma família muito curiosa aqui do Paraná, né? Conta pra gente. Então, essa história começou uns 25 anos atrás, quando meus filhos eram crianças. Já denunciei. E eu fui conhecer o Museu do Boneco Animado em São José dos Pinhais. Na época, eu tive contato com um projeto muito legal que acontecia lá. E conheci a Companhia dos Ventos, a Tadica, o Joelson e os filhos, né? E eles tinham uma escola livre de teatro, o Museu do Boneco Animado e uma oficina de bonecos gigantes. Na época, eles faziam o Carnaval dos Bonecos Gigantes em São José dos Pinhais. Foram eles que levaram esse projeto do Carnaval para lá. Que legal. E aí, enfim, conheci, mas eu fui lá ver o museu. O museu tinha bonecos no mundo inteiro e técnicas diferentes para você experimentar, né? Enfim, levei meus filhos, fim da história. Continuei em contato porque uma amiga minha chegou a namorar um dos filhos da Tadica um tempo, então eu tive um contato assim mais distante. Até que muitos anos depois, já na era do Instagram, um belo dia esbarrei com uma postagem da Tadica vendendo dedoches, que é aquele fantochinho de dedo, né? Aí eu falei, poxa, eu agora tenho um neto, né? Falei, queria comprar uns dedoches, como é que eu faço? Ela, vem aqui em casa, quanto tempo que eu não te vejo? Aí fui lá. E aí ela me contou como é que o projeto tinha acabado. Isso que foi triste, né? Foi Sim. um projeto que durou uma década, mais ou menos. Uma década, mais ou menos. Eles vieram de Antonina, né? E eles já faziam carnaval lá, vários projetos culturais lá, e eles foram convidados por um secretário para montar esse projeto em São José dos Pinhais. E aí eu fiquei muito impactada com a história, porque, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, né? O fim tinha sido um pouco trágico, assim, né? A forma como o projeto acabou, porque foi uma questão política, de briga de grupo político com outro, e os artistas ficam sempre no meio desse tipo de briga política, né? É verdade. E aí eles acabaram ficando desalojados. Para vocês terem uma ideia, quando o projeto acabou, eles doaram boa parte dos bonecos, mas a mudança deles foram 7 carretas de bonecos gigantes. Caramba! Porque, assim, tinha bonecos de 7 metros. Tinha uns bonecão de Olinda. Não só na vertical, mas na horizontal. Por exemplo, tinha um jacaré de 7 metros. Que é um boneco que o espetáculo do jacaré ganhou um prêmio na Funarte. E o que faz com isso? Pois é. Aí eles ficaram 2 anos numa casa tentando fazer tentando fazer oficina paga, porque era um projeto que atendia mais ou menos 1.000 alunos simultâneos de graça. Caramba. Ao longo dos 10 anos foram uns 28 mil, mais ou menos. Nossa. E eles não conseguiram manter sem o apoio do Estado, né? Então, na verdade, lá da prefeitura, mas eu digo assim, do poder público, né? Sem política pública. E aí, enfim, o final foi trágico. Eu vou parar o spoiler aí, porque senão eu também entrego muito. As pessoas faziam uma referência com o boneco de Olinda. E a minha referência é os bonecos de Antonina, porque no Carnaval de Antonina tem bonecos gigantes. Lá, 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 lá. Chegou. Mais um dia de folia em São José dos Pinhais. Começou ali com o primeiro carnaval, daí o espetáculo. De repente a gente viu que tinha uma horda de gigantes. Gente, eu nunca vi isso. Veio gente de todos os lugares, todo mundo chegava aqui e dizia assim, não tem outro igual na América Latina. Onde estão todos? Gigantes! A gente não tinha expectativa de que eles durassem 20 anos. Nunca teve essa expectativa. Esse é o problema de fazer bonecos gigantes, né? Você não tem onde guardar.
Era um momento de ruptura, né? De dor. E não era um momento para estar empolgado. A gente foi convidado a se retirar. Pendenga política entre um grupo e outro. A vida do artista no Brasil é essa. A gente tem que sonhar muito, querer muito, amar muito e fazer. Gostaria que todo mundo tivesse a experiência que a gente teve aqui. As canções mais lindas. No fim, a gente pensa no começo. Que enaltece o que lutou. Na fogueira da vida. Nossas conquistas. Que horas nos aquece. Idas e vindas. Ora nos queima vivos. Por que você quis registrar isso? Então, a história me tocou muito porque eu pensei, poxa, como artista, né, eu me sinto assim também. A gente é muito dependente no Brasil da política pública. As pessoas têm a falsa imagem de que, se você já deu certo, você não precisa mais. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Primeiro, Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém, não funciona assim também. As pessoas têm uma falsa ideia, né, de que é fácil você fazer qualquer projeto, conseguir dinheiro no governo para fazer cultura. Não. E assim, a cultura, assim como o boneco, faz parte da nossa vida, né? O que seria a nossa vida na pandemia se não fosse a música, se não fosse o teatro, que virou um teatro dentro da TV, mas se não fosse a arte, né? De alguma forma, trazendo alegria. E ela está presente no nosso dia a dia, né? Enfim. E sempre tem que ser de graça, né? As pessoas têm essa ideia de que, mas é só o músico. Gente, não é só o músico. Então, né? Tipo... Aí, enfim, eu achei que... Eu falei para a Tadica, nossa, mas isso tem que virar um filme. Porque, assim, o cinema, ele consegue perpetuar uma coisa que o teatro faz de uma forma efêmera. Nada substitui o contato do artista com o público. Eu amo teatro, porque o teatro é um momento onde você tem essa troca com o público ao vivo ali. Sim. Né? Mas o cinema é capaz... Eu vou morrer e os meus filmes vão ficar. É o teu legado, né? Então, assim, eu acho muito legal que você possa levar esse tipo de debate por uma linguagem que você consegue ir mais longe. Eu consigo levar um filme para qualquer lugar do mundo. E eu não preciso que eles estejam disponíveis para se apresentar mais, né? Claro. Então, enfim, eu fiz o filme por isso. E ninguém deixa de assistir ao vivo porque assistiu na internet ou porque viu, né? Então, agora está acontecendo o festival de teatro, né? Festival de Curitiba. E a gente vê vários espetáculos que estão acontecendo. Às vezes, tem alguns até que já estão em turnê, mas não tem nenhum registro disso, né? Então, às vezes, você registrar aquela obra de alguma forma... deixa isso para sempre, né? Perpetuar isso, né? Não se perde, né? Também, mas tem uma coisa que é também uma noção interessante, que o cinema documentário, ele também tem dramaturgia, né? Tem. Então, assim, não é a realidade diante da câmera, né? Não é. Por exemplo, nesse filme, eu propus para a Companhia dos Ventos que eles fizessem um espetáculo novo de gigantes diante da câmera. E aí a gente ia fazer um filme que contasse um pouco a trajetória da Companhia dos Ventos, usando o material de arquivo que a gente digitalizou, tratou, editou. E, enquanto isso, eles iam contando a história que aconteceu com eles e iam montando um espetáculo novo diante da câmera. Então, ao mesmo tempo em que a história vai degringolando, tipo, vai ficando triste, a imagem vai ficando mais colorida, mais bonita, porque o espetáculo vai ficando pronto. E aí eles apresentam esse espetáculo, né? Então, isso é dramaturgia. Total, né? Isso não tá lá. Para você ir lá e abrir a câmera e filmar. Não, isso foi construído, né? Então, o cinema documentário, ele tem esse poder de pegar a realidade e colocar ela, né, num enquadramento poético. Sim. Até assim, o melhor elogio que eu recebi até hoje desse filme foi no final, a gente fez uma pré-estreia aqui na Praça Generoso Marques, em frente ao Sesc do Paço ali. E quando acabou a sessão, tinha 130 pessoas. Nossa. O Joelson Cruz, que é o fundador da companhia, junto com a Tadica Veiga, falou para mim assim, nossa, eu fico vendo esse filme, já é a terceira vez que eu assisto. E eu fico impressionado. Como é que você conseguiu pegar uma tragédia e transformar numa poesia? Ai, que lindo. É isso. É a técnica, né? Que, digo, a técnica de direção, de roteirização, né? De fazer essa transformação e mostrar de acordo com o ponto de vista de vocês, né? É um desafio, né? Porque você olha para uma situação dessa triste e pensa, tá, daí eu vou botar todo mundo para chorar diante da câmera? Não dá, porque... né? Aí não, sabe? E é muito difícil isso, porque eu tava lidando com uma coisa que mexia fortemente com a emoção de todo mundo ali, né? Então tem que ter um tato e, ao mesmo tempo, eu tô fazendo um filme. Então, eu tinha que cobrar, por exemplo, horário, presença...
E às vezes é difícil quando você está lidando com a emoção, né? Então, Sim. assim, muitos dias de filmagem não foram muito fáceis, assim. Não dá pra deixar solto no feeling, assim, de hoje vamos gravar, amanhã não. Não, tem todo um cronograma, né? E tem uma equipe, né, Tem uma envolvida, equipe. porque tem um monte de gente que trabalha no set, que tá ali, né? Inclusive, esse filme, ele teve apoio de um edital do estado aqui do Paraná, que era um edital para documentário de temática paranaense. E depois, lá ele teve apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais, porque Legal. a gente filmou no próprio espaço onde aconteceu a história. Até foi meio dúbio, né? Porque você tá ali e eles foram expulsos daquele espaço, e aí agora eles estavam sendo convidados novamente, de alguma forma. Mas eu achei bom, sinceramente, o resultado, assim. Esse reencontro. E eu agradeço a prefeitura por ter ajudado. E também teve a Secretaria de Saúde, ela ajudou com a parte de teste Covid, porque para nós do cinema foi um problema muito sério. Na pandemia não dava para filmar, né? Mas depois que foi acabando, mas não acabou, né? Sim. Então você, para filmar, você tinha que manter o que chamava de protocolo Covid. Sim. E isso tem que pagar. Quem que paga, Tudo né? é custo, né? Então Tudo a gente custo. conseguiu pegar o rendimento da aplicação e a Secretaria autorizou comprar teste Covid, mas alguém tem que aplicar. E aí a Secretaria de Saúde ajudou nisso lá. Foi muito Caramba. importante isso. Assim. Fazer uma obra dessa, né? Como você acabou de falar, custa, né? E o custo é interessante porque custa para você fazer, para você se movimentar. Custa se você ficar parado, né? Digo, é um custo que não para, basicamente, e a maioria das pessoas não tem essa noção, né? Mas você falou da exibição pública e me lembrou de um projeto de um conhecido, de um amigo nosso, que está fazendo no Rio Grande do Sul uma coisa tão legal, que ele está pegando o seguinte, ele conseguiu o apoio das leis públicas ali do Rio Grande do Sul, e ele montou um cinema numa Kombi, e está levando para cidades pequenas, que não tem acesso ao cinema, para fazer exibições públicas. Eles chamam de projeto Combicine. Você vê, né? Pleno século XXI, um projeto assim, né? Porque o pessoal não tem acesso. Aí ele vai, digamos assim, em colégios, em praça pública, faz tipo isso que você falou. E é de um poder tão grande, né? Você levar, a própria pessoa que está assistindo se sente prestigiada. Você reparou isso também nas suas exibições? Sim, interessante que esse projeto dos 80 Gigantes, ele está sendo lançado através de um outro edital da Lei Paulo Gustavo de circulação, Isso, que é do mandado. governo do estado. Legal. E esse edital, a gente apresentou um projeto, foi o projeto melhor votado, né? A nota dele era a mais alta do Olha. edital. Por quê? A gente ofereceu primeiro é um filme daqui para ser distribuído aqui, né? E a gente propôs uma campanha de impacto social, que é uma forma que, desde 2017, 18 documentários, alguns têm feito essa opção, né, por distribuição de impacto, que é uma coisa nova, que é você tentar fazer com que aquele filme chegue ao público que quer assistir ele, mesmo que ele não vá ao cinema, por exemplo. Então, você tem uma série de sessões, uma programação não comercial, associado ao lançamento comercial, para que você leve o filme para escolas, para centros culturais. No nosso caso, a gente procurou a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, ofereceu para fazer em conjunto algumas sessões. Então, essa sessão que a gente fez na praça foi uma sensação maravilhosa, que foi a pré-estreia do filme, justamente foi uma sessão de impacto gratuita. E assim, ali você tinha o Garibaldi Sassis, o bloco, né, fazendo um esquenta, e depois você tinha teve uma chuva forte no dia, rápida e forte. Bem Curitiba. Aí eu pensei, meu Deus, não vai dar ninguém. E lotou, assim, começou a chegar gente. E no meio da sessão eu tava assim, eu e todo mundo, assim, em êxtase, porque aquela coisa do telão grande na praça pública, ia o catador de latinha, porque ali é uma região que distribui sopão, então tem muita população de rua, né? É muito legal você ter o filme ali, tinha uma galera parada vendo. Né? E agora a gente vai fazer itinerância. O filme vai para Cascavel, vai para Maringá, Londrina, vai para vários lugares do interior. E Então onde que a galera consegue... bateu bem com essa ideia ali que eu falei do meu amigo que fez lá no Rio Grande do Sul. Eu acho isso magnífico, porque você está dando dignidade para essas pessoas. Pelo menos é o meu ponto de vista. E onde que as pessoas, como que as pessoas fazem para ficar sabendo da programação das cidades no Instagram? Ou onde que as pessoas têm informações sobre onde vai passar o filme? Então, a gente tem uma página dentro do site da Sambaqui, sambaquicultural.com.br. Tem uma página de distribuição. E lá Legal. tem uma página só, é uma landing page só do projeto. Então, lá tem as sessões de impacto, as sessões de cinema. Por exemplo, essa semana o filme está em cartaz em São Paulo, em sala de cinema, no Cine Olido, porque é itinerante, né? Aqui em Curitiba a gente ficou em cartaz uma semana só, porque foi na semana anterior a do Oscar, né? Então,
É difícil manter. É muito difícil um filme documentário ou filme brasileiro mesmo chegar no cinema. E manter é mais difícil ainda. Porque você precisa de um público grande no primeiro fim de semana, né? Então, para poder justificar o filme. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, nesse site lá, que é uma landing page, você encontra as informações dentro do site da Sambaqui Cultural na distribuição ou no Instagram também, Sambaqui Cultural. A gente está sempre postando lá o que está acontecendo naquela semana, na hora, né? Mas a programação, assim que ela é confirmada, ela vai para esse site, essa landing page do projeto dentro do site da Sambaqui, né? E esse filme que você fez já é o filme número quê da tua carreira aí? Eu fiz 4 documentários longa-metragens. Primeiro foi o Cativas Presas pelo Coração, que é aqui em Piraquara. O segundo foi Proibido Nascer no Paraíso, que lançou em 2021. E esse e o outro, que vai lançar em abril, eles são filmes que atravessaram a pandemia, são da mesma época. Os 80 Gigantes, que é o terceiro, e o outro chama Noel Rosa, Um Espírito Circulante, que é sobre o compositor Noel Rosa. Que lindo! Além desses 4 longas, eu fiz o primeiro curta que eu fiz, chama Visita Íntima. Acho que é um dos filmes mais premiados do Paraná até hoje, assim. Que legal. É um filme de 2005 que conta a rotina das mulheres que visitam o marido na cadeia, que é o mesmo tema do Cativas, né? E é um filme que rodou, acho que 12 países, 40 festivais, ganhou 21 prêmios, circulou muito. E esse filme foi meio que o meu passaporte do jornalismo para o cinema, né? Porque eu cheguei a atuar há 10 anos como repórter antes de ser cineasta. E além desses filmes, eu fiz alguns filmes para televisão, eu fiz filmes para o GNT, para o Canal Brasil, para a Globoplay, projetos de uma websérie, fiz assim, outras várias coisas. Mas esses são os projetos assim, maior destaque, vamos dizer. Que legal. Vamos falar um pouquinho daquele primeiro? Como que chegou para você a ideia de conversar com essas mulheres que visitavam os maridos nas cadeias, enfim, nos presídios? Assim, como é que isso surgiu? Foi na faculdade? Foi depois da faculdade? Foi uma matéria que você fez? Não, já era formada há bastante tempo. Já tinha trabalhado no rádio e na imprensa escrita, né? Eu estava trabalhando na televisão. Na época, eu era repórter do Grupo Paulo Pimentel, que era anterior à Rede Massa, o SBT aqui em Curitiba. Certo. E aí a gente cobriu uma rebelião que teve em Piraquara, na Penitenciária Central do Estado. Aquele complexo, não sei se ainda assim hoje, né? Mas tinha 7 unidades prisionais lá. E um deles, que é a PCE, que é o primeiro da frente, assim, ele tinha tido uma rebelião muito violenta uns meses antes, violenta mesmo, assim. E aí estava tendo uma rebelião e a gente estava cobrindo. A gente montou um negócio da imprensa ali, né? Um quiosquinho da... E quando acabou a rebelião, tava muita comoção e tal. Chegou a ter um túnel de preso que saiu 1,5 metro do nosso QG de imprensa lá. Caramba! E aí, enfim, no sábado eu fui fazer uma entrada ao vivo para dizer que tinha acabado a rebelião, que tinha sido negociado, que no domingo ia ter visita. E era isso. Eu fui lá fazer essa entrada ao vivo, no final da cobertura de 2 semanas, né? Sim. E aí eu cheguei lá no sábado, tinha mais ou menos umas 100 mulheres acampadas na frente da PCE. E aí eu comecei a conversar e, assim, era um mundo paralelo. Na época era um tema inédito, ninguém falava dessas mulheres. Elas apareciam na imprensa como cúmplices dos maridos ou... Assim, elas eram completamente invisibilizadas e vítimas de preconceito, né? E eu comecei a conversar, assim, uma mulher tinha largado o marido de 22 anos de casamento porque foi levar comida para um preso que era namorado da filha e se apaixonou pelo colega de cela dele. Caramba! As mulheres que eu conheci lá. A outra estava grávida de 8 meses, radiante, dormindo num chão úmido, horrível, um lugar frio, que é Piraquara, naquela região, principalmente, que é rural, né? Sim. E ela estava feliz porque ela conseguiu visitar o marido antes do bebê nascer, porque depois tem que esperar uns 2 meses para visitar. Enfim, eu comecei a conversar e falei, gente, mas não é possível, tipo... Aí eu resolvi pesquisar esse tema. E eu comecei a ir... às vezes a Sandra Nodar ia comigo, que era repórter comigo no SBT, ou então, na época, eu tinha meu ex-marido, né? Às vezes a gente ia final de semana lá para pesquisar mesmo, conversar na fila, entender melhor sobre a unidade, essa história e tal. Aí eu peguei e convidei o Luciano Coelho, que tinha um projeto aqui em Curitiba que chama Projeto Olho Vivo, acabou já, né? Eu chamei ele para fazer um vídeo promo desse material, para tentar vender esse projeto. E aí a gente acabou ganhando. Eu fiz esse promo junto com a ajuda dele e inscrevi esse projeto no edital da Petrobras e a gente ganhou o primeiro programa Petrobras Cultural para fazer
um curta-metragem 35mm. Olha, aí sim, hein? Foi minha primeira e única experiência em 35mm. Eu não filmei em 35, obviamente, né? Porque um documentário tinha 30 horas de material para 15 minutos de filme. É impossível custear isso, né? Mas eu filmei com uma câmera que, na época, era uma câmera que era a primeira câmera que gravava em vídeo em 24 quadros. Porque o vídeo são 30 quadros por segundo. E essa câmera gravava 24. Então, você não tinha que fazer uma conversão técnica e tal, né? Então, era... Sim. Nossa, foi uma experiência legal. E eu fiz esse filme virar meu curso de cinema intensivo, porque eu coordenei todos os processos com a ajuda de várias pessoas, mas tive ali, né, junto com todos os processos. Tanto desde a escrita, né, até a pós-produção, o lançamento, o filme circulou muito. Inspirou até uma atriz da Globo, bem famosa, a te procurar e pedir ajuda. Como é que é essa história de amizade com a Patrícia Pilar? A Patrícia Pilar, ela foi fazer a Flora, que era um personagem de uma novela que também tinha sido A Favorita. presa. A Favorita. Isso. E aí, uma pessoa que trabalhou na pós-produção do Visita Íntima me indicou para ela conversar comigo para ajudar a compor o personagem. Daí ela me ligou e pediu, eu fui lá explicar algumas coisas sobre o mundo carcerário e tal. Enfim, deu uma ajudinha ali pra Patrícia, né? É. E quem nunca, né, não teve um ídolo, de repente? Aí, anteriormente às gravações, a Joana estava me contando que quando ela era adolescente, ela era bem fã da Patrícia, né? Isso eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, 14, não sei, acho que 13. Tinha que fazer um trabalho para a escola sobre... uma pessoa que tivesse a profissão que você queria ser. E na época eu só pensava nisso, eu queria ser atriz. Queria ser atriz, né? E aí eu marquei com a produção da peça e fui lá ver a peça dela, que estava em cartaz, não lembro qual peça, mas tem foto desse dia com as amigas lá fazendo um trabalho, né? Até teve uma história engraçada que a gente tirou foto, entrevistou ela, como é que era ser atriz, não sei o quê. Aí eu queria pedir um autógrafo. Só que eu tava com muita vergonha, né? Como é que eu ia pedir um autógrafo? Oi, você pode dar um autógrafo? Tipo, a Tiete, né? Nunca fui muito essa... Não dava pra mim isso. Aí eu falei, bom, já sei. Eu bolei isso antes. Foi tudo crime premeditado. Eu comprei uma folha de papel ao maço na papelaria, que a gente usava essas folhas, que era... Aí cheguei pra ela e falei, então, a professora pediu, se você puder, fazer um depoimento pessoal em primeira pessoa e assinar. Olha a estratégia. Só que, na verdade, claro que eu exibi o depoimento, ela fez, né? Na aula eu exibi o depoimento, mas eu queria mesmo a assinatura dela. Você só arrumou um jeito de dar legitimidade à tua pretensão. Só para quem nunca assistiu, né, a Favorita, ela teve um momento em que ela era presa, enfim, né, e queria conhecer um pouquinho mais desse universo. Foi interessante, assim, porque durante as filmagens, né, tanto do curta quanto do longa, eu percebi a quantidade de pessoas que tinha para visitar os homens presos, mulheres para visitar os homens, fila. E quase ninguém para visitar as mulheres presas. Caramba. Nem homens, nem mulheres. Caramba. E as poucas pessoas que tinham são irmãs ou mães, né? Porque os homens abandonam as mulheres na cadeia. Sabe que as mulheres não. Já comentaram isso comigo na época de faculdade, porque nós tínhamos uma colega de sala que trabalhava lá em Piraquara, como é que é? Tem o complexo lá que é rural, que é onde eles fazem, né, os presos de menor potencial ofensivo fazem ali... me sumiu o nome agora. Colônia Penal. Colônia Penal Agrícola. Isso. E aí foi comentado, né, da ala feminina e foi feita uma visita lá. E eu me lembro que justamente, isso dentro da disciplina de criminologia, se não me engano, e aí eles comentavam mesmo que as mulheres... praticamente o número de visitas era quase inexistente, perto do que tinha para os homens. E assim, a maioria abandona. E também tem um dado que é assim, muitas mulheres presas são cúmplices dos seus comparsas, né? Até a gente presenciou uma prisão lá, de uma mulher que estava levando droga para o marido. Elas são pressionadas também, né? Então, tem muitos relacionamentos que se desfazem porque o cara ou está preso, ou então também não pode ir até a cadeia. Ou está foragido, enfim. Mas tem uma questão cultural mesmo, né? Dessa coisa da mulher ter esse estigma, né? De cuidar, próprio tem acho que não sei se é novela, filme, sei lá, série do Maníaco do Parque. Tinha 150 mulheres que mandavam carta pedindo para visitar, para casar. Então, assim, tem essa coisa, né, da atração, né, que é uma coisa muito feminina mesmo. Agora, eu acho que é um comportamento, sinceramente, inclusive eu discuti isso o tempo inteiro nessa campanha, né? Eu não vejo muita diferença dos relacionamentos da cadeia com os relacionamentos aqui de fora, sinceramente. Por quê? Não vejo, porque assim, tem gente legal,
como tem gente ruim, tanto na cadeia quanto aqui. Então, assim, não é porque o cara tá preso que ele é mais sacana. Ele é sacana porque ele é sacana. Sim. É. Então, assim, eu vejo muita semelhança mesmo entre qualquer relacionamento amoroso. Tem gente que passa a perna, tem gente que trai, tem gente... Lá só é um micro-universo, é mais difícil de você trair. Mas você consegue, se quiser. É mais difícil, sabe? Com certeza tem violência psicológica também. Exatamente. Então, assim, essa discussão permeou o lançamento, inclusive, assim, de uma forma bastante agressiva, como se eu fosse uma pessoa ingênua porque acredito no amor de alguns desses casais. Não é ingenuidade, é experiência. Eu vi isso, eu convivi, eu conheço casais ainda da época que a gente fez pesquisa que estão juntos hoje. Então, assim, qual é a diferença? E assim, eu conheço pessoas, filhas de desembargador, de gente rica, que caiu num conto do vigário com segurança da boate, que não sei o quê, entendeu? Sim, é verdade. Então, assim, para mim não tem essa diferença desse jeito. Ah, porque estão presos, estão só querendo... Não é bem isso. Eu acho que tem de tudo. Tem gente de todo tipo, lá dentro e aqui fora. Com certeza. Agora, me permita trocar de saco para mala. Porque você é uma carioca que faz cinema em Curitiba. Como assim? Mas ela veio bem novinha. Não, claro. Não, mas eu já ia imaginar que... Vamos dizer lá. Tô te conhecendo agora aqui. Você é carioca, você tava falando, não, deve ser conhecida lá e veio tocar um projeto aqui, mas não. Você é uma carioca curitibana. Eu morava em Niterói quando eu era criança, assim. Eu sou carioca, nasci no Rio, Botafogo, mas eu fui morar com 6 anos em Niterói, que é, né, do outro lado da ponte. Do outro lado da Bahia. E aí eu fui fazer teatro na Universidade Federal Fluminense lá, e eu fui fazer um festival de teatro em Blumenau, quando eu tinha uns 15 anos. E aí eu conheci o meu ex-marido na época e eu acabei resolvendo fazer vestibular em Florianópolis. Então, eu fiz vestibular para jornalismo na UFSC e me mudei com 17 anos, né, para fazer jornalismo em Florianópolis. E aí, minha filha nasceu, eu acabei ficando em Florianópolis, me formei em jornalismo, trabalhei no Diário Catarinense, trabalhei na Rádio Itapema, fui locutora de rádio. Legal. Eu fiz várias coisas até que ele se transferiu para cá. E aí, a gente veio para cá com a família em 96, início de 96, final de 95. Mas no início foi muito difícil, porque primeiro que Curitiba era outra cidade, muito menos receptiva do que é hoje, muito menos diversa. Sei lá, eu comecei a fazer... Ele é juiz, né? E eu comecei a fazer capoeira no prédio. Aí um dia... Eu reparei que os porteiros... Eu tinha 22 anos. Reparei que os porteiros ficavam olhando a aula de capoeira pela janelinha de vidro da sala de dança do prédio. Eu falei, gente, o que eles estão olhando? Aí um dia eu perguntei, oi, vocês gostam de capoeira, né? Daí o porteiro todo sem graça. Não, é que é muito estranho para nós uma mulher de juiz fazendo capoeira. Aí eu me senti num zoológico, né? Então, assim, eu já tinha uma história, uma vida, já tinha trabalhado na imprensa, já era formada. Eu falei, cara, socorro. Aí eu fui embora, voltei para Florianópolis. Então, durante muitos anos eu fiquei nessa ida e vinda. Eu ficava um pouco aqui, um pouco lá, porque, né? Aí as crianças foram crescendo e tal, até que em 2000 eu vim pra cá, cheguei a fazer um semestre de teatro na FAP, porque na época eu queria fazer amizades, eu pensei, nossa, como que eu vou fazer amizades em Curitiba? Porque é muito difícil. Como é que entra no mercado, né? Como é que chega, né? Aí o mercado até consegui emprego, eu trabalhei no Jornal do Estado, né? Mas assim, é muito difícil você chegar. Eu fui assessora de imprensa do Festival de Teatro, em 2004. Eu fui a chefe da assessoria. Eita, olha isso. Mas enfim, aí eu fiquei um semestre na FAP para fazer amizade de pessoas da minha tribo. Aí as coisas começaram a melhorar. Porque, assim, eu fiz amizades que até hoje são pessoas... A Sheili, que eu fiz lá amizade lá, ela trabalhou comigo no Visita Íntima, né? E a Karina, que foi amiga que eu fiz de lá, Karina Flor, que é do pessoal da Palhaçaria aqui de Curitiba, foi preparadora de elenco do longa que eu acabei de rodar, que é o Rumor. Eu agora sou diretora de ficção, né? Eu tenho investido em projetos maiores, grandes, de ficção com atores conhecidos. Então, assim, eu fiquei nesse vai e vem um tempo, até que eu me separei em 2005, e aí eu resolvi morar no Rio, porque eu tinha 2 crianças pequenas. Sem rede de apoio, era muito difícil. Foi ficar perto da família, né? Fui lá ficar perto da minha mãe. Só que mesmo assim, eu ficava indo e vindo, porque eu nunca tirei essa produtora daqui. A produtora, eu abri essa empresa em Florianópolis,
ela veio para Curitiba em 2000 e eu nunca levei esse CNPJ daqui, né? E aí eu fiquei nesse vai e vem. Só que durante uns anos eu tive emprego, então eu vinha menos para cá e também não produzia nada. Quando a produtora começou a produzir regularmente, que foi a partir de 2012, aí eu comecei a ficar muito nessa ponte aérea. Eu cheguei a ter apartamento alugado aqui e lá, cheguei a ter, sabe, vários arranjos possíveis. Até que começou a ficar muito difícil. Depois da pandemia, eu estava com vários projetos aqui. Aí, entre 2021 e 2023, eu passava mais da metade do ano aqui. Aí eu pensei, não tem condições mais de morar no Rio, né? Hoje você tá em Curitiba. Aí 2023, eu me mudei pra cá com o meu atual marido, que trabalha comigo, e meu sócio. E ele acabou, no final de 2023, saindo do emprego que ele tinha, que ele trabalhava numa produtora grande, que é a Fábrica, que hoje é Banijay, que é uma multinacional. É a principal produtora Netflix do Brasil. Sim. E ele saiu desse emprego lá, que ele era gerente de pós-produção, e veio coordenar a produção aqui para eu poder dirigir os filmes de ficção. Porque de um tempo para cá a gente mudou o foco da produtora, né? Olha. Depois de 20 anos fazendo documentário, a gente começou a produzir ficção. Filmes grandes. O que vem por aí? Você já pode dar spoiler dessas grandes produções? Então, a gente filmou 2023 aqui, Marieta Severo. É um filme que está quase pronto. Ele agora vai para algum festival. A gente está aí nessa luta de inscrever e tal. Legal. Aí, esse é a direção da Ana Catarina Lugarini, que é uma diretora estreante aqui de Curitiba. Depois dele, vem duas ficções que são direção minha. Uma é o Rumor, que é o roteiro da Alana Rodrigues e da Helena Schoenau, e a direção é minha. É um filme que se passa no norte do Paraná. Na verdade, a cidade fictícia chama Nova Morrinhos, mas ele foi filmado em Cambará, Jacarezinho e Ribeirão Claro. Olha. E a protagonista é a Júlia Benite. E o par romântico dela é o Thiago Daniel, que é um ator que já tinha feito alguns filmes de Londrina, mas que a gente garimpou em testes. E aí a gente convidou para fazer o Dalton junto com ela. E o casal mais velho, que são a mãe e o padrasto da protagonista, que é a Júlia Benite, era a Mônica, da Turma da Mônica. O Emílio Orciolo Neto e a Cristina Lago, que é o casal mais velho. Mas o filme tem 38 atores e 28 são de lá. Como é legal ouvir alguém dizer assim, o filme se passa no norte do Paraná. É muito Aliás, legal. só posso fazer uma correção? É no norte do Paraná. Norte do Paraná. Mas é que eu sou carioca, né? Mas sabe o quê? Tem uma coisa, a gente podia filmar na região metropolitana e seria até mais responsável do ponto de vista da produção, porque é muito caro filmar no interior, né? Só que eu bati o pé, e aí como artista, diretora, por quê? A gente conhece um Paraná muito branco, muito, sabe? É um Paraná que a gente está acostumado a ver, que é outro Paraná do que eu queria mostrar. Eu queria mostrar uma família típica do interior. De um interior mesmo, que é bem não diferente. Região metropolitana. Que é bem interior. diferente. E lá é um lugar agrícola, onde você tem um cenário diferente. Até o céu é né? diferente, parece. Tudo é diferente. Né? A luz, e, assim, você tem o tempo todo plantação. No filme passa caminhão de cana em cena. O cheiro do lugar é diferente, né? Muito, e tem a terra vermelha, né? Eu queria muito mostrar isso no cinema. E eu achei que era uma super oportunidade. E como Jacarezinho tem um histórico de ter teatro de muitos anos, lá tinha atores. Então, a gente abriu teste local e eu fui pessoalmente fazer testes lá com atores em Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro e Ourinhos, que é São Paulo, divisa ali, né? E a gente conseguiu, dos 38 atores do elenco, 28 são daquela região. São locais. Que legal. Ali. 3 são famosos e 7 são de Curitiba. Que legal. Sabe que você falando de retratar o norte do Paraná, e eu vivi uma boa parte da minha vida no interior, e na minha cabeça vem assim, né? Características de uma propriedade do norte do Paraná. Primeiro, se você tiver um silo na tua vista, né? Porque tem muita produção de grãos, né? Então eu acho que tem tudo a ver. Mas basicamente, a casa com a parede com mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de marca de poeira, sabe? E aquela poeira avermelhada por conta do... Aí você sabe que tá no interior, né? Aí você sabe que tá no interior do Paraná. Mas joga o cara lá, desce num disco voador. Interior de qual estado que eu tô? Tá muito limpinho. Ele, não, ali acho que é Santa Catarina. A casa tá com a marca e a minha avermelhada. É Paraná, certeza. A gente filmou a casa de lá, foi super difícil conseguir a casa, locação.
em Jacarezinho mesmo a casa. Só que tinha uma característica sensacional para mim, que assim, eu visitei muitas casas. E eu pedi no rádio lá, em programa de rádio, locação. Que legal. Aí quando eu entrei nessa casa, simplesmente a casa estava vazia, porque tinha mudado de dono, alguma coisa assim. E entre a sala e a cozinha, tinha uma janela... não sei explicar. Parece um quadro na parede, assim. Né? Só que, na verdade, tinha um vidro entre a sala e a cozinha. Mas ele não era até o chão, ele tinha mais ou menos um meio metro, assim. Tipo uma janela dentro de casa. Só que não era horizontal, era vertical. Uma janela vertical com vidro fumê no meio da casa, entre a sala e a copa. Aí eu falei, gente, mas... Aí eu falei, não, eu quero essa casa se eu puder tirar esse vidro, porque eu quero esse buraco. Então, eu consegui criar no filme uma coisa legal, que é, onde você põe a câmera, você tem pelo menos 2, 3 ambientes. Claro. Porque você tem aquilo lá vazado, né? E as pessoas passam ali no meio. Então, tem hora que parece um espelho, tem hora que o ator passa ali dentro. Eu me diverti muito com isso. Muito. Assim. Foi muito divertido. Não, deve ser fenomenal. Essa é a parte do cinema que eu imagino que talvez eu me interessaria, essa coisa de ver como se faz as coisas, né? E eu imagino que você talvez deva ter alguma diferença na hora de filmar um documentário e na hora de filmar uma dramaturgia ou uma ficção, né? O que você vê que há de mais distinto, assim, entre um e outro? Então, vamos chamar de drama, porque dramaturgia o documentário tem também. Claro, claro. Na verdade, é muito diferente. As pessoas têm a falsa imagem de que fazer documentário é mais fácil. Talvez o set do documentário seja muito mais fácil de produzir, sim, porque são muito menos pessoas no set do documentário, né? Tem muito menos rigor técnico, porque você pode aceitar num documentário certas imperfeições que na ficção você não aceitaria. Sim, mas existe uma preparação no documentário que é fundamental, se você não tiver feito ela, a sua pesquisa não for adequada, o seu planejamento de filmagem não estiver adequado, e não estiver muito bem definido na cabeça do diretor que filme ele está fazendo, né? Depois você não consegue montar aquilo, né? E o processo de montagem do documentário, ele, sei lá, ele leva no mínimo 4 meses, pode levar 1 ano, como foi o Proibido Nascer no Paraíso, com 1 ano montando, né? Sim. Então é muito diferente o processo todo. Agora, o set da ficção é muito mais complexo, sim. Porque primeiro você divide por departamentos, né? Você tem a direção, que vai coordenar, né, tudo. Você tem a parte da produção executiva, que vai cuidar de orçamento, dinheiro e tal. Você tem a produção, a direção de produção e sua equipe, que vai cuidar do set em si, para botar em, tipo, trânsito, enfim, tudo que você horário precisa. De gravação, luz, sei lá, tudo. se vai chover, tem que ter capa de chuva para todo mundo, tudo, né? Aí você tem os departamentos. Você tem o departamento de arte, figurino, fotografia, maquiagem, caracterização, dependendo do filme, enfim. Tem muitas complexidades, né? Então, isso é bem mais difícil, assim, vamos dizer assim. Essa produção de set. E também a quantidade de gente, né? Porque, por exemplo, tem umas situações muito engraçadas. Eram 60 pessoas de equipe, 59 no nosso set. Além do elenco. Então, tinha dias que tinha 100 pessoas no set. É muita gente, né? E a gente ficou hospedado num hotel em Cambará, porque era o melhor hotel da região, um hotel grande que tem em Cambará e tal. Ficamos hospedados lá. Não vou falar o nome, porque eles não são patrocinadores. Não nos deram desconto. Chama Rumor o filme, tá? Não, eles deram muito apoio. Mas, enfim, um belo dia acabou a Coca-Cola em Cambará. No supermercado, na distribuidora. Não tinha mais Coca-Cola. Que legal. Não tem. Olha o impacto do filme na cidade. Sim, e até foi feita uma matéria na época, assim, a gente disparou release sobre isso, porque impactou de forma muito significativa na economia local. Porque, assim, as padarias, imagina a quantidade de comida, de pão, de tudo. Sim. Né, de café. E, assim, as pessoas são muito alegres no cinema, né? Sim. Então, tinha festa. Assim, tipo, as pessoas saíam do set. Às vezes a gente cansado, queria dormir. São 12 horas de set. As pessoas ainda chegavam e iam beber na praça, né? Então... que é do outro lado da rua. Eu sei que exato. E tem uma feirinha lá de vez em quando naquela rua. Então, assim, a gente movimentou muito. E a gente ficou brincando. A Júlia Benite, que a Mônica era um personagem que tem muito fã adolescente, né? Sim. E chegou gente da região, assim, de Andirá, sei lá, outras cidades ali, foram lá ver ela. Que massa. A gente ficou apelidou ela de Madonna de Cambará. Porque as pessoas... Tive um dia que ela abriu a porta do hotel pra ir fazer alguma coisa ali e tinha umas 100 menininhas. Querendo autógrafo e tirar foto. Você vê, isso é muito bacana e com certeza, né? Supondo que, claro, vocês vão fazer isso, vão ter a locação e vocês vão fazer isso em 10, em 20, 30 filmes.
E se um deles ganha um prêmio daqueles assim que, vamos dizer, que todo mundo reconhece, né? Imagina, vir ainda a cidade, ó, aqui foi gravado tal coisa. Sim, né? tem isso também. Eu acho muito legal isso, E os né? lugares, né? A gente criou uma lan house, por exemplo, que o filme se passa em 2017, né? E ainda tinha bastante lan house antes da pandemia. Sim, né? sim, sim. E aí esse lugar, as pessoas... é engraçado, porque a arte pintou essa história muito boa. Do lado eram 2 lojas de esquina, na rua, assim, com uma varandinha. Então a arte pintou a primeira loja como se fosse uma lanchonete. E a outra era a lan house, né? Aí as pessoas passavam, oi, tem lanche? Que legal. Só que era da ficção, né? Sim! Não, e é muito legal, porque um exemplo que eu dou é que, não sei se você conhece o Bosque do Papa, aqui próximo. Sim, claro. Ali tem, bem na frente, tem um restaurante, não chama lanchonete, é um restaurante que é um restaurante polonês, né? Que é o Kawiarnia Krakowiak. E lá dentro, quando você chega lá, tem algumas fotos, porque lembra de uma novela da Globo que falava de Curitiba? Sonho Que Meu. novela que era? Sonho Meu. Foi gravado lá. Nossa, ela lembra tudo. Ela é do Viva. Eu poderia trabalhar no Viva. Ela é ou no Nossa, Video Show. menina, Ela é a rainha do Viva. Memória Eu tenho de inveja. novela sou eu. Porque eu não tenho memória de nomes. É Não, desesperador. e aí, assim, e eles com orgulho contam que a novela da Globo foi gravada lá, né? Sim. E eu acho isso tão legal, porque de fato você se orgulha de ser o que o que era naquele momento, o estabelecimento está de pé até hoje. E eu imagino que esse pessoal tem esse mesmo tipo de orgulho, né? Foi engraçado uma vez que eu tenho uma menina que é de Cambará, que é atriz, que está trabalhando agora com a gente em algumas produções aqui em Curitiba, né? E ela me contando outro dia que uma amiga dela que trabalha no comércio me atendeu, que eu entrei numa loja para comprar uma coisa na pré-produção. Não estava ainda esse circo todo montado, né? Aí ela falou, você não é daqui, né? Eu falei, não, você faz o quê e tal? Eu falei, não, a gente vai fazer um filme aqui. Aí disse que a amiga dela falou assim, não, a hora que essa menina entrou lá e falou que ia fazer um filme aqui, eu achei que ela tava me zoando. Que legal! Que é tão incomum, Impensável. Né? E assim, a gente, à medida do possível, tentou colocar no elenco as pessoas que se destacam lá naquela região, fazendo pequenos papéis, ou não, né? Tipo, o protagonista, né, foi encontrado em Londrina. Né? Isso é muito bom. E é uma oportunidade que a gente tem de fazer isso aqui, né? Eu acho que o próximo filme que a gente vai filmar, que é o Tropicana, que é um filme bem maior que esse até, esse chama Rumor, né? Estreia a partir do 2º semestre, pode estar em qualquer festival próximo de você. Legal. Que legal. O próximo chama Tropicana, é um filme que filma fora do Brasil, filma também aqui no Paraná, filma em Santa Catarina. Mas é um filme grande mesmo, assim. A nossa ideia é crescer cada vez mais. Mas eu sempre vou ter essa preocupação de colocar a cara dos lugares, sabe? Porque o cinema, ele leva a nossa cultura, a nossa forma de vestir, a nossa forma de ser, a cor da pele das pessoas, o jeito que elas falam. Então... a identidade visual daquele lugar. Cultural né? também, Cultural, né? não, claro, mas é que é aquela coisa, principalmente quando a gente fala de algo fora do Brasil, Sim. né? A gente mata aquele estigma de que o brasileiro é só o cara do carnaval. Sim. Né? Ou ele é só o cara o que aparece na novela, que é do Rio de Janeiro, Samba, ou só o caipirinha e paulistano, carnaval, né? Sim. Que mostra aquela coisa que é diferente, a identidade Muito caricato, né? cultural e visual, que é diferente, como você mesmo falou, né? Sim. O estilo das pessoas que você queria retratar, né? Não eram os da capital. Exatamente. Agora, cabe falar, já que a gente está aqui, né, num programa cultural, dentro de um podcast cultural, Total. que eu acho ainda que não é só o Paraná, eu acho que esse é um problema que outros estados também vivem, mas às vezes os gestores, eles não têm tanta... Até porque eles não são gestores de cinema, eles são gestores de cultura. Sim. Não tem tanta noção de como funciona o cinema e de como ele é dependente nesse sentido, assim, para levar essa imagem. Porque eu não estou desmerecendo nenhuma outra arte. Eu amo assistir espetáculos de teatro, de música e tudo mais. Mas, assim, o cinema, ele tem esse poder. Então, o Rumor, por exemplo, ele é um filme que vai levar a imagem do Paraná para qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, assim, só que o que acontece? Quando você vai discutir políticas públicas, não se compreende isso. Por exemplo, eu acho bizarro o Rumor não ter R$1 de dinheiro do Paraná. Foi inteiro com Verdade. Pra não iniciativa dizer, privada? Não, foi dinheiro federal. Ah, sim. Mas assim, e Petrobras, que ainda está em contratação, mas a gente ganhou o edital da Petrobras, né? Não é iniciativa Para estadual. não dizer que a gente não teve apoio, teve apoio da Film Commission. Paraná tinha recém-criado a Film Commission e a gente pediu apoio para filmar no interior e eles deram. Esse apoio foi importante para nós e a gente valoriza esse apoio. Mas dinheiro é muito caro filmar. Não tem R$1. Acaba sendo E, assim, o mais difícil, né? A gente, o que acontece? Os editais são pensados de uma forma que não prevêem você fomentar empresas que estão fazendo o Paraná aparecer fora do Paraná, entendeu? Então, assim, a gente concorre, às vezes, em pé de igualdade com
Não estou dizendo que não tem que ter espaço para iniciante. Tem que ter espaço para iniciante. Mas tem que ter o espaço do iniciante sem deixar quem está no mercado a ver navios. Porque senão, sabe, poxa, eu não acho justo isso. A gente está também fazendo uma coisa importante cultural, né? E aí a gente não consegue. Não consegue porque tem uma forma de seleção que não privilegia quem está fazendo coisas, sabe? Privilegia, bota lá uma comissão que a pessoa, sei lá quem é, e aí pronto, é amigo de alguém, eu não sei o quê, ou então faz um edital para selecionar, mas esse edital não é eficiente. Enfim, eu não sei qual é a questão. A questão é, não pode você ter... A gente no Paraná tem pouquíssimas produtoras com uma classificação de nível mais alta, né? Porque a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, ela classifica as produtoras de nível 1 a nível 5. O Paraná tem uma produtora nível 5 e, se eu não me engano, 4 nível 4. A nossa é uma delas. Então, assim, essas produtoras nível 4, nível 5, elas são produtoras maiores. Tem que ter dinheiro para quem está lá no começo, nível 1, 2, 3. Mas se você não fomentar essas empresas que estão no topo da coisa, você nunca vai ter filmes maiores. Sim. E aí você não leva o nome do Estado. Só que não existe essa compreensão e não se consegue explicar isso. Sabe? Não, mas a gente faz uma seleção isenta. Sim, é isenta, mas... Como é que é bolado isso, sabe? Sem pensar. A gente não conseguiu nem pesa, água né? mineral da Sanepar. Não conseguiu. Sim. Eu imagino. Não, é aquilo que você falou lá no começo, né? Existe essa falsa impressão de que quem já é um pouco maior não precisa. Não é verdade. Que é uma grande mentira, né? Principalmente, pelo menos nesse... É claro, em outras profissões pode até ser. Mas dentro do que você da atuação de vocês, né? Do cinema e tudo mais, é tudo tão caro que as pessoas não fazem ideia o quanto custa para você ter uma câmera para gravar. Você imagina levar 100 pessoas para ficar 2 meses no norte do estado. Por exemplo, eu imagino... Movimentando a economia, né? Fazendo girar ali um monte de... Por exemplo, eu imagino que vocês... Ações, né? Tô imaginando com base naquilo que eu leio, né? No que eu vejo. Vocês provavelmente devem locar boa parte dos equipamentos. Porque é muito caro. Você, né, vamos dizer, uma câmera, sei lá, uma Red, blá, 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 custa 100 mil reais. Esse filme foi filmado com Alexa. E mais caro lentes ainda. anamórficas, sabe o que é isso? Sim, sim. Quando tem enfim, os ouvintes, né? Claro. Desculpa. É que eu esqueço que a gente tá falando com mais gente, é verdade. Porque assim, por exemplo, eu optei por filmar em scope. Que é uma janela que é mais fininha, assim, né? Quando você enxerga, assim, ela tem uma parte preta em cima e embaixo, aquela imagem fininha. Só que para você fazer assim, você faz uma imagem com uma câmera normal e depois coloca uma tarja preta em cima, outra embaixo. Corta, né? Ou você filma com lente anamórfica, que é uma lente que já filma dessa forma, né? Ela distorce um pouco as laterais, mas ela cria uma imagem muito mais cinematográfica. E isso a gente teve que alugar. E, óbvio, parte das coisas foi alugada aqui, parte em São Paulo, a maior parte foi alugada aqui. A gente tem locadoras aqui que tem, mas essas locadoras, elas acabam locando muito mais para publicidade, porque tem poucos longas grandes. Claro. Né? Tem produtoras fazendo longas grandes também, não somos só nós, mas não são tantas no entretenimento. São mais na publicidade, né? Ou nos vídeos mais institucionais. Agora, a Alexa, por exemplo, se você for olhar os filmes do Oscar, quase todos foram feitos com a Alexa. A enorme maioria deles. Então, o maior range dinâmico do mercado é deles, né? A gente está falando das melhores câmeras. E não é barato. E aí, quando você fala em Alexa, você fala em um monte de componentes acessórios, você fala em um monte de assistentes, porque são coisas complicadas, complexas, que dependem de uma equipe de câmera qualificada, que esse filme tinha. Tem que ter, senão não faz. Tem que ter um foquista. Tem que ter. Não, todos os longas tem que ter um foquista, mas além disso, tem que ter um foquista e uma equipe de câmera que saibam operar a Alexa, que não são todos. Assim, é interessante como as pessoas não têm noção que não é como uma gravação de casa. Né? Você tem que ter alguém operando a câmera com um puta estudo, com uma puta noção para aquilo. É meio que como pilotar um avião. O cara, ele pilota aquele modelo, né? Ou, vamos dizer, uma gama de modelos que são compatíveis ali. Ele não pilota todo e qualquer avião, então não é qualquer cameraman, não é qualquer pessoa segurando. Aí tem um cara que vai lidar com o foco, vai ter alguém só para garantir que o áudio fica perfeito. A fotografia. A equipe de câmeras são 5 pessoas. 5 pessoas para uma câmera. A equipe de som são 3 pessoas. Só assim, se você parar para pensar, né? Tipo, são 5 pessoas para fazer a câmera funcionar.
Não é que nem obra da via pública, que tem 2 trabalhando e 3 olhando. Cada um tem um... Trabalha Cada tem um as tem... funções, Exato. Por exemplo, tem uma pessoa no set que é o vídeo assiste. Ele tá ali só para que o diretor, ele não fica na cena, né, na ficção. O diretor fica sentado no monitor vendo o quadro. Então, você precisa de alguém que esteja com o quadro para você ver. E aquilo, por exemplo, eu quero ver o segundo take da cena passada. O cara vai lá e te mostra, entendeu? Tem um profissional só para fazer isso. Tem o foquista, tem assistente de câmera, tem... Por isso que quando termina o filme, passa todos aqueles créditos que a gente... Gente, mas tudo isso, né? Tudo isso, é tudo exatamente. isso e muito mais. E deixa eu fazer um papo de nerd agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. Porque você falou... e eu adoro falar sobre equipamento. Você falou da Arri Alexa, né? Ligou a chavinha do cara. Você tem ideia, mais ou menos, o que custa uma diária de locação de uma Alexa? Não, essa parte não é comigo. Mas assim, eu imagino que deva custar, vamos dizer, uma câmera dessa por dia. Não sei, mas assim, para eu conseguir dirigir filmes de ficção, porque assim, para ser diretora de cinema, eu tive que aprender a produzir. Esse é um ponto legal, né? Claro. Porque não tem muitos produtores por aí disponíveis para dirigir as coisas que você quer inventar, né? Então, esse foi o meu caminho, né? Sim. Eu brinco que tem 3 jeitos de você fazer cinema. Você ser rico, você pode fazer cinema, tentar ir pra lua, várias coisas você pode fazer, inclusive cinema. A outra forma é você nascer numa família de cineasta, você tem que ter talento. Mas o seu networking tá mais facilitado, então as coisas são um pouco menos difíceis. Você já tem um sobrenome também. Tá. Ou você vai o caminho da relação, que é o meu e de muita gente, né? Então, da maioria assim, aqui, né? Ou você aprende a fazer aquilo... Mas assim, durante 20 anos fazendo documentário, eu fiz de tudo. Eu servi cafezinho, eu fiz um pouco de tudo, né? Além de produzir também, conseguir o dinheiro e tudo mais. Hoje em dia, eu fico na retaguarda da produção até conseguir a grana, até o projeto estar em pé, porque eu dei aula há muitos anos, dei aula há 10 anos na Fundação Getúlio Vargas, dei aula na faculdade aqui, dei aula em vários lugares. Então, assim, eu entendo da Ancine, eu comecei a trabalhar com cinema antes da Ancine existir. Então, assim, eu sou uma pessoa especialista no fomento no Brasil, né? E hoje eu uso isso para mim. Mas para ser viável dirigir ficção, eu tive que delegar para o meu sócio essa função, porque não tem como você num documentário, você até consegue, tipo, pagar o almoço enquanto você está entrevistando. Quase isso. 80 Gigantes foi mais ou menos assim, tá? Pode abraçar tudo, né? Teve dia que eu estava pagando o almoço enquanto... Sim, aconteceu isso, nos 80 Gigantes. Mas na ficção não dá. Não. Porque, veja, o diretor ele tem que cuidar de todos os departamentos, todo mundo quer você. Né? Então, eu não consigo, eu não tenho a menor noção do valor de uma diária. Da parte financeira, mas você sabe, claro... Não, eu tenho noção da parte financeira, mas não tenho noção disso. Mas você tem a noção, por exemplo, do quão complexo é e o que cada equipamento entrega para aquilo que você está produzindo, né? Porque uma coisa que pouca gente tem noção, por exemplo, né? E é legal a gente falar disso, porque justamente quem está ouvindo provavelmente não tem essa noção. Mas a Netflix tem lá uma lista de requisitos, senão ele não compra. Câmeras homologadas. Você não pode fazer um produto Netflix com qualquer câmera. Você tem que usar uma câmera homologada. Mas, por exemplo, luz, né? A gente alugou um determinado parque de luz para fazer um rumor. E aí, lá pelas tantas, a gente viu que uma determinada luz que a gente contava com uma e acabou vindo outra, que a pessoa falou, não, é a mesma, então. Não era. Também muda, e aí, né? a gente teve que locar mais luz. Tipo, em outros lugares, sabe? Então, assim, tem uma complexidade muito delicada, técnica, financeira e logística também. Ainda mais filmar no interior, imagina. Todo o cenário, tudo, foram caminhões daqui para ir para lá, porque coisas foram construídas lá, outras não. E tudo tem que ir em segurança para lá, né? Tanto os atores quanto os Seguro equipamentos. também. Porque qualquer coisa é extremamente caro, né? Se a gente pensar assim, que uma câmera de filmagem, né, que vocês utilizam lá, você vai ter o corpo da câmera, você vai ter a lente da câmera, você vai ter a bateria da câmera. Tudo isso é comprado ou alugado individualmente. Sim. Até vamos chamar, para quem não conhece, de pegador, até o pegador da câmera, né? O handling. Até o pegador da câmera, a telinha, nada vem. Então tudo tudo são peças. Tudo são peças que você aluga, né? E paga separado. Aliás, é um Lego muito caro, né? Então, é igual o Lego. Quanto mais complexo o Lego, maior o kit do Lego, mais caro. É tipo isso. E é aquela coisa, né? Mas precisa tanto. Óbvio que precisa. Como é que você mostra o rosto de uma pessoa numa situação de baixa luz? Se você pega o teu celular e não consegue filmar teu cachorro em baixa luz. Fica tudo
né, pipocadinho. Não tem como. Então, assim, realmente algo especializado. E vocês têm, por exemplo, apoio de algumas dessas marcas? Vocês conseguem? Vocês já conseguiram na produtora de vocês? Olha, o que é comum fazer no mercado, que aqui em Curitiba também a gente consegue, é que tem locadoras que elas locam muito para publicidade, aí é por diária. Certo. Então, elas costumam ter tabelas diferentes para o cinema, porque não é viável locar por diária uma coisa que eu preciso de 6 semanas. Sim. Claro. Então, é um valor por semana e mesmo assim, algumas locadoras locais, elas são parceiras também do cinema local. Isso é bom. Sim. Porque você tem, por exemplo, se eu estou rodando um curta, elas não vão me cobrar o mesmo do que um longa. Claro. Porque também depende do orçamento do filme. Então, existe uma relação de honestidade entre o produtor e as locadoras para que a gente tenha acesso às coisas necessárias, tem parcerias. E às vezes também, num filme você pode pagar melhor, no outro você pode pagar menos, mas ele não vai deixar de te atender, porque ele sabe que terá um próximo. E enfim, tem poucos fornecedores. Mas o que me surpreende, eu digo assim, uma Canon querendo lançar a nova, não sei o quê, 5C lá de cinema, não chegar e falar, porra, vamos fazer um convênio. Sabe? Mas isso é difícil. Até tem, mas é difícil. Isso. Mas, nossa, tomara que consiga. Bom, e além de equipamentos, né? Porque a gente... Não, vamos falar de equipamento. Eu tô querendo puxar um assunto, você não deixa. Manda bala. Vamos lá. Bom, você estava falando sobre a caracterização, sobre usar a imagem do interior e ser muito fiel a isso. Então, levar uma equipe inteira para o interior para conseguir traduzir aquele sotaque, traduzir o jeito de ser. E aí eu vou trazer uma polêmica. Te incomodou quando você viu, de repente, um Velozes e Furiosos fazendo um filme retratando o Brasil falando em espanhol? E com BMW na favela? Não, e tem cenas que não são no Rio. Não, exatamente. Não, e o trem faz Rio-São Paulo? Né? Não. Passava no deserto. Pois O que faltou ali? Produção? O que você acha que faltou ali? Falar do filme dos outros eu não gosto. Eu acho muito... Mas, assim, tem uma coisa que primeiro que é mais fácil criticar do que fazer. Esse é fato, né? Tem isso, né? Mas é que também tem o seguinte. Eu acho que o estrangeiro, principalmente o norte-americano, né? Que é um cinema hegemônico, ele tem uma ideia, assim, de que pode fazer tudo, né? E o Brasil, quando eu comecei a viajar para fora, em 2005, foi o primeiro festival de cinema que eu fui, eu viajo bastante para mercados, né? Esse ano eu estou tentando ir para Cannes, tem um edital pra levar para os festivais. Porque é importante, assim, a gente participar desses mercados. E eu comecei a perceber, assim, o quanto o Brasil é desconhecido, né? As pessoas não fazem a menor ideia do que a gente faz aqui, né? Tipo, acho que ainda tem gente que imagina que a gente vive aqui só índio, sei lá, uma coisa assim. Porque quando eu comecei a viajar, eu ouvia, Brasil, samba, carnaval, Ronaldinho, sei lá, qualquer coisa assim, né? Eu acho que também tem a ver com isso. A confiança que... Sabe aquela coisa da certeza da impunidade? Mais ou menos isso, assim. A confiança de que um produtor tem de que as pessoas não vão saber que aquilo não é Brasil. Nossa, mas falando em espanhol, gente, aquilo me incomodou de um jeito na época. Mas incomoda. É incômodo mesmo. Porque tá errado, né? É uma coisa que eu não consigo isso. Eu não faço isso, assim. Não... É muito ruim, né? Assim como a gente percebe também em algumas novelas, séries, enfim, em que você vai retratar o sul do Brasil com pessoas falando carioquês, né? Não dá. Gaúcho não fala sabe assim, que, gente. Assim, isso me lembrou uma outra situação que não, como você tá certa, você não tem mesmo que comentar filmes dos outros, mas eu posso. E eu achei muito interessante que teve um daqueles James Bond no Brasil, que ele era, como é que é? Ele ia pela... onde é que ele caiu? Não sei aonde lá. Ele, enfim, no Rio Amazonas. Do Rio Amazonas, ele foi direto para as Cataratas do Iguaçu. Uau! Olha! Nossa Senhora! Só que tem nada a ver, né? Mas, enfim. Mas ainda, né, nessa toada, eu queria falar contigo um pouquinho sobre o Oscar, tá? Como eles veem o brasileiro aqui, né? Eu acredito que deve ter sido muito importante para o cinema como um todo brasileiro, né? Que o Oscar, que a gente tenha ganho um Oscar, né? Mas, de qualquer forma, você vê algumas outras produções com essa capacidade também? Alguma coisa que está saindo, que você pensa assim, puta, sei lá, dava para ter ganho em determinado ano? Tem, qual que é a tua... pela frente também. Claro, qual que é a tua percepção? A gente tem mais futuro no Oscar ainda? Então, o difícil de pensar no Oscar é que não é só um bom filme.
É muito além de um bom filme. Que é o lance da campanha, né? Que eles falam muito. Exatamente. Então, assim, eu acho, Ainda Estou Aqui, um filme incrível. Inclusive, assim, ele me toca muito pessoalmente, porque o irmão mais velho do meu pai foi assassinado na ditadura. Olha. E no mesmo quartel, ele foi torturado no mesmo lugar pelo mesmo torturador. Olha do Rubens Paiva. Então, é um filme que mexe tanto com a minha família que meu pai, por exemplo, não consegue assistir. Olha. Mas o que aconteceu com esse filme, em termos de campanha, não estou falando do filme, mas da campanha, é uma coisa que é muito inatingível para a maioria de nós, dos produtores. se não para 99,99%. Tipo, é difícil de replicar. Porque, veja bem, não estou desmerecendo nem um pouco o diretor, pelo contrário, o diretor é uma pessoa incrível e tem uma obra maravilhosa, assim como o irmão dele. Os irmãos Salles se dedicaram ao cinema de uma forma muito honrosa, né? E eu não sei detalhes também sobre quem pagou essa campanha, nem nada disso. Mas eu acho impensável, por exemplo, imaginar que são 10 mil votantes do Oscar no mundo. Caramba. Então, a campanha que eles fizeram está muito além de você lançar o filme nos Estados Unidos comercialmente ou de, sei lá. Eles conseguiram... Não foi um filme que circulou em festivais, então não é um filme assim que você tem... não, mas foi a carreira... Eu não sabia. Não foi um filme assim que teve, né, antes. Então, como é que você faz para fazer o cara lá da Estônia, lá da Austrália, ou sei lá, saber de Ainda Estou Aqui, entender o contexto disso para o Brasil, a importância histórica para a América Latina e talvez votar nesse filme, entendeu? Você tem que levar o filme para ele. Uhum. Então, assim, a Fernanda Torres, o Selton Mello e o Walter Salles, eles se dividiram, né, em sessões de impacto, brincando, né? Em sessões voltadas para levar o filme para os votantes, que são 10 mil distribuídos no mundo inteiro. Claro que eles não chegaram em 10 mil, mas eles chegaram em muitos lugares, a ponto de, por exemplo, eu li uma entrevista dizendo que o Wim Wenders foi representar o filme na Alemanha, porque a Alemanha ia ficar de fora, porque eles não conseguiram encaixar a Alemanha no calendário, por várias razões, compatibilidade de agendas e tal. Daí o Wim Wenders ficou sabendo, falou, não, eu vou lá apresentar o filme, né? Então, assim, imagina, primeiro, quem é o cineasta que vai ter o Wim Wenders fazendo isso? Eu não tô falando, claro, não é isso. Mas, claro, mas que difícil que é, né? Que bom que tá começando, né? O Walter foi um cineasta que construiu uma carreira internacional reconhecida muito antes desse filme. Sim. Né? E, além disso, ele vem de uma família que, além de ser ligada a um banco grande, é ligada à produção de nióbio no Brasil. Que é um metal que, né... faz chip, e entre outras ele coisas. Teve né? bastante... teve condições financeiras para levar esse filme para viajar. Então, não são todas as produtoras que têm isso. A maioria não vai né? ter. A maioria vai. Mas que bom que alguém tem, né? Sim, e eu acho maravilhoso que isso tenha sido feito pelo cinema, porque eu acho que o Walter Salles, não sei o quanto do dinheiro veio da família dele ou dos investidores do filme, porque tem isso também. Um novo filme, o Central do Brasil é um dos meus filmes favoritos. Eu adoro. E um novo filme do Walter Salles atrai um investimento. Sim. Então, assim como um filme do Paulo Gustavo atraía investimento. Eu não sei de onde veio o dinheiro, eu não sei mesmo. Por isso que eu não posso dizer que foi a família dele. Agora, assim, existem coisas, como eu disse lá quando eu falei que tem 3 formas de você fazer cinema, você ser rico, existem coisas que estão disponíveis para quem tem dinheiro e que não estão disponíveis para quem não tem. Inclusive, conseguir certos apoios. Sim. Né? Porque, assim, eu não consigo imaginar... eu tenho que ter eu tô com 52 anos. Eu tenho que ter outra vida para conseguir sonhar em chegar nesse lugar financeiro. Não tô nem falando de artístico, porque não é... Entendeu? Mas, assim, eu não nasci em família rica. Eu não tenho família de cineasta. Então, eu tenho que nascer de novo e dedicar outra vida inteira para talvez, quem sabe... Ou seja, eu tenho uma sensação de que é inatingível, sim. Entendi. É inatingível, sim. Agora, para mim, não importa o filme que eu faça. É inatingível. Agora, isso sem desmerecer nenhuma filigrana dos méritos desse filme, desse cineasta incrível que ele é. E que bom que
é um incrível cineasta, né? Porque senão ficaria aquela impressão de que, tipo assim, o cara rolou chegou uma lá porque marmelada. tem dinheiro, mas não é tão bom assim. Pô, o E cara não, é o filme é um foda, né? filmaço, o diretor é um grande diretor, Não, o elenco tudo sem é bom, né? comentários. Mas eu não acredito que um cara rico consiga chegar onde o Walter chegou só por ser rico. Não, isso não. Ah, perfeito. Tem E nem, talento. e nem um Ótima cara observação. que seja... Hoje tem uma palavra da moda, né? Que é o Nepo Baby. Que eu nem sei o que é O isso. Nepo Baby são os filhos. A Fernanda Torres falou que acha injusto esse termo, porque os Nepo Baby são filhos de artistas. Ah, entendi. Que conseguiram, né? Que eu falei, você pode ser filho de um cineasta. Claro, de uma... claro. Mas mesmo assim, se você for filho Herdeiro. de um cineasta, herdeiro, o Nepo Baby é o herdeiro artista, né? Mas mesmo que você seja um herdeiro artista, que você seja um Nepo Baby, se você não tiver talento, você não vai chegar nem perto Você não de nada se sustenta disso. muito tempo, né? Também tem Não essa, consegue, né? porque você precisa do público. É. Se não fosse isso, não era tão difícil. Mas assim, imagina, eu fui assistir o filme na semana de estreia aqui em Curitiba, num shopping, cinema Tá. de shopping. E tava lotada a sala de cinema de jovens. Olha, São as pessoas jovens que estão indo ao cinema. E eu fico vendo esse filme e pensando, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Por que elas vieram? Tipo, como o marketing conseguiu chegar nesse público que está aqui atingiu comigo? esse pessoal, o pessoal do TikTok. Para mim ainda é um mistério. Assim, eu acho que houve um trabalho de marketing muito bem feito. Sim. Além de ser um filme bom, um diretor bom, além de... A história é Tudo. incrível, mas não... É uma das coisas muito bem feitas do filme, né? Mas daí, na tua opinião, porque eu tô perguntando mesmo como leigo, tá? Porque eu quero entender e quero expandir um pouco o meu conhecimento a respeito, tá? O Oscar revelou isso, né? Que boa parte de tudo tem a ver também com campanhas. Mas tem algum concurso que você ainda olha e fala assim, puta, esse aqui escolhe se o filme for bom mesmo, não importa. Festival, desculpa. concurso, eu fiquei pensando em concurso. Não, festival. Me perdoa o termo. Não tem como eu destacar um festival ou outro. O Brasil tem mais de 200 festivais de cinema. Quais são os mais importantes, na tua opinião? A gente tem festivais com perfis muito diferentes, né? Mas você tem o Festival de Gramado, que eu ainda acho que, por mais que seja um festival dedicado a filmes com mais glamour, a coisa do tapete vermelho, não sei o quê, atores famosos, eu ainda acho que é um festival respeitado no Brasil. Para um filme de ficção, ainda é muito bom estrear lá. É um festival que dá pouca atenção para o documentário. Tem documentário, mas Poderia ter mais. E tem ainda uma presença latino-americana, que é legal. O Festival do Rio é o maior festival, assim, eu acho que o festival talvez mais reconhecido que a gente tem, porque no Festival do Rio você não só tem uma vitrine enorme que é a Premier Brasil para os nossos filmes brasileiros, mas você tem filmes do mundo inteiro lá. E a cena do Rio para cinema... Mas não é só o Rio, né? Que o Festival do Rio ele congrega, ele tem tanto a mostra geração para cineastas adolescentes, jovens, aspirantes a cineastas, quanto é a Premier Brasil, que eu tive o prazer de participar 3 vezes, quanto você tem filmes estrangeiros, que talvez você só tenha a oportunidade de ver no Festival do Rio. Sim. E tem a Mostra de São Paulo, que é um festival que eu tenho mais distância, porque não participei dele como realizadora, então, né, eu tive lá alguma vez assistindo, mas é um festival importante. Também importante. Tem um festival no Ceará, que é um festival que se destaca. Dentro do mercado do mundo de curtas, tem muitos outros festivais, tem aqui no Fórum, tem... Enfim, não, é um mundo, assim, né? Eu dei aula na faculdade aqui, que antigamente era Cine TV, que hoje é no Unespar, né? E eu tinha uma disciplina de legislação que eu ensinei como fazer um festival, uma mostra e tal. Aliás, essa disciplina é administração cultural, que eu dava 2 disciplinas lá, legislação de cinema e administração cultural. Que legal. E nessa disciplina de administração cultural, eu ensinava a fazer uma mostra. Porque eu ficava pensando, o que dá para fazer em um semestre que eu consiga dar prática para os alunos, né? Daí eu criei isso e a gente fez 3 mostras. A primeira chamava Preliminares, que era sobre audiovisual erótico. Não pornográfico, tá? Erótico, é outra coisa. Filmes reconhecidos no mercado, mas com esse cunho erótico. Por exemplo, a Nora poderia se encaixar nisso, vamos dizer, sim, né? sim, Dentro sim. desse universo erótico. Não estou falando de pornografia, não. Sim. Daí teve uma segunda que foi a Mostra Limite, sobre o documentário experimental, e um terceiro que foi Projeções do Medo, que foi o meu favorito, porque os alunos se dedicaram muito, eles conseguiram fazer uma coisa muito profissional sobre filmes que dão medo, que despertam. E para vocês terem uma ideia da importância desse tipo de coisa, que é a formação, que para mim é legal, dessa disciplina nasceu o Festival Olhar de Cinema. Sério? Sim, porque os produtores desse festival foram meus alunos.
né? Que legal. E o Ali Muritiba, que é um cineasta Sim. reconhecido, inclusive ele já falou isso em entrevista, não estou falando nada que seja novidade, embora não seja uma coisa muito ventilada. Ele fez essa segunda mostra, essa mostra limite sobre o documentário experimental. Ele era um dos alunos dessa turma. E ele teve a oportunidade de ver como eu resolvia os problemas, colocar os projetos. E teve essa disciplina de legislação que ensinava como colocar o projeto na lei, né? Como é que fazia para captar recursos, para botar em pé. Claro que o festival hoje é enorme, tem muito mais coisa. Eu não tenho nada a ver com o festival, eu não participo do festival. Eu, na verdade, nunca participei do festival oficialmente. Eu nunca. Mas é um festival que eu acho que tem um mérito grande para Curitiba e para o cinema mesmo. E ele nasceu assim. Acho que é em junho, né? Ele nasceu assim, de aula mesmo, de ensinar e de mostrar que era possível, né? Porque a gente fez coisas assim, imagina, essa Mostra Limite, que o Ali Muritiba foi aluno, a gente fez, foi a única que foi no Pátio Batel, porque a Cinemateca na época, que é onde... Tava em reforma, né? Tava, aí a gente fez no Pátio Batel. E assim, a primeira sessão tinha 100 pessoas. 100 pessoas. Tipo, uma mostra universitária. E era pago para quem não era da faculdade. Com tanta gente interessada. De tarde. Tinha 100 pessoas. Completamente inconveniente em todos os aspectos e tinha 100 pessoas. E sobre documentário experimental. Tipo, não era nada sobre ninguém famoso, entendeu? Sim, imagina. Impressionante mesmo. Pois é, mas eu acho que isso deu a eles, assim, não só aquela turma, mas todo mundo que conviveu com essas 3 mostras que eu produzi junto com alunos, entendeu a importância cultural disso na cidade e que isso dava certo. Então, e hoje tem esse festival aí, né? Eu fico feliz que ele tenha... Foi assim, um fruto do trabalho que vocês fizeram lá atrás, né? Foi, enfim. Eu acabei não me envolvendo nada com o festival, não tenho nada a ver com isso, mas eu sei que inspirou, porque não só o Ali falou isso numa entrevista, como a Marisa, que foi Merlo, que foi uma das fundadoras também do festival, contou isso numa mesa que ela teve comigo. Que barato. No canal da música. A verdade é que as coisas... uma coisa inspira a outra, né? Vamos dizer, nós aqui nos inspiramos em um determinado modelo de comunicação e aí vai ter gente que vem aqui e se inspira, sei lá, na cor da parede para fazer alguma coisa em casa, né? Digo, não precisa ser autodeclarado, mas é interessante como existe essa rede de inspiração dentro do ramo que vocês atuam, né? Os festivais são muito importantes para o circuito, porque tem muito filme que não consegue chegar no circuito exibidor comercial. Mas se ele consegue chegar no festival, pelo menos ele consegue, né, acontecer de alguma forma. O festival vira uma chancela, né? Não, e chegar, às vezes, uma vitrine para algum produtor que está lá procurando um produto novo para... Vocês fazem network assim nos festivais? Tipo, chegam, olá, tudo bem? Eu sou o fulano, eu sou do filme tal. Você tem interesse em comprá-lo? Não, tem formas e formas, né? Inclusive isso, assim, você jamais manda uma dessa, por exemplo, num jantar. Aí que tá, você vai aprendendo a fazer network, né? Porque você, por exemplo, às vezes é mais importante que a pessoa te conheça do que sabe exatamente qual obra, porque senão você vira inconveniente. Claro. Então você faz relações, você vai falar das obras na hora que é para falar das obras. O resto do tempo você vai ser conhecido, né? Esse evento em Cannes, que o Ministério da Cultura esse ano está fazendo um edital para levar 30 produtores brasileiros a Cannes, porque o Brasil é o país de honra do Festival de Cannes esse ano, né? Legal. E o nome um dos principais segmentos desse evento de mercado que vai ter, né, dentro do Festival de Cannes chama Producer Networks. Porque exatamente é o lugar... eu fui no Ventana Sur ano passado, que foi no Uruguai, começou na Argentina, que é um outro lugar que tem isso também, né? Mas são lugares onde você conhece diretores de festival, você conhece produtores do seu país e de outros países, você interage com as pessoas. E assim, mesmo no almoço que eu estava falando, né? Você vai almoçar com alguém. Você não precisa falar do teu filme, você precisa que a pessoa saiba quem você é, porque amanhã ou depois ele vai querer falar com um produtor brasileiro, vai lembrar que você existe. Então, às vezes, assim, tem pessoas que não entendem isso, né? Principalmente quando estão começando, assim, sente necessidade de falar do filme o tempo todo. Aquela vontade de, a minha imagem como é que é? Tipo assim, lembrou do filme e tal, lembra do meu rosto, né? Mas eu entendi e muito certo isso que você está falando, né? Que eu digo, primeiro não seja arrogante, né? Se dê bem com as pessoas, né? Porque da hora que ele fala assim, a Joana de Curitiba, puta, é dela esse filme? Não seja inconveniente, né? Porque tem um pessoal que é inconveniente, né? É verdade. Entendi. Olha, a aula de networking cinematográfico. E tem uma coisa legal que é o seguinte, nunca trate mal ninguém, no lugar nenhum, mas no seu mercado principalmente. Não. Porque, veja, o seu estagiário hoje pode ser seu chefe amanhã.
Com Isso é muito certeza. comum no nosso E mercado. pode ser também o teu oponente no festival e falar assim, desde aquela época ela fazia tal coisa, eu me lembro. É ideal que a gente tente ser correto, mas lembre-se de não tratar mal ninguém, porque isso Pura verdade. isso assim, Mas vale acho que pra isso vida. vale pra vida. Eu ia falar. Sim, mas isso do ponto de vista do network profissional também é uma atitude responsável. Certeza. Você tratar bem todo mundo. É. Sempre. Sempre que eu converso com alguém do cinema, eu gosto de fazer aquela pergunta, ela tá sempre aqui, essa pergunta. Que é o seguinte, Lá vem. eu, pelo menos na minha bolha, quando eu leio Já ou sei vejo até o que filmes, ou vejo, enfim, sei lá, youtubers falando, né, de cinema e tal, quando eles falam do Brasil, alguns exaltam muito a figura do Zé do Caixão. Diziam que ele era um cara pela forma com que ele superava a dificuldade para criar os filmes, pelo número absurdo de filmes que ele fez. Mais que Mazzaropi? Mais que o Mazzaropi. O Zé do Caixão tem como diretor, né, não o Ele é personagem, muito claro. fã do Zé do Caixão. Não que eu conheça todos os filmes dele, mas falam muito, assim, da contribuição do cara, que muito filme de terror americano vem inspirado na forma que ele fazia as coisas. Quando você conversa com esse pessoal, faz esse networking fora, é isso mesmo? Alguém comenta isso? Ou ninguém comenta isso? Nunca ouvi. Sério? Não. Olha só. Mazzaropi já ouvi, Zé do Caixão nunca ouvi. Menção. É que assim, veja bem, o universo do terror e do horror, eles são nichos, né? Claro. E eu não transito nesse universo, então não faz parte. A gente tem aqui até uma pessoa que trabalha bastante com a gente, que é a Diana Moro, né, que foi responsável por produzir e até trazer para cá temas e filmes e pessoas relacionadas a esse mundo, que é uma pessoa que entende muito disso. Com certeza, se a pergunta fosse para ela, ela te dá uma aula disso. Ela vai falar o Coffin John? Coffin John é um cara muito legal. Era um cara muito legal. A Diana Moro, uma pessoa que eu conheci em 2004, fazendo um filme que eu era assistente de produção e ela era continuista. E é muito legal, né? Porque a vida tá aí e a gente tá de novo trabalhando junta. A Diana Moro tá fazendo a parte da produção internacional do Tropicana, que é o novo longa que filma fim do ano, né? Mas ela é ligada a esse mundo do terror. Talvez dentro desse universo, por exemplo, isso é tão nichado que tem dentro do Ventana, tem uma Ventana Sur, que é o mercado que eu estava citando, né? Tem uma seção Blood Window. Tem? Que é justamente para filmes de terror. Filmes de terror. Então, assim, eu como passo muito longe disso, eu não faço a menor ideia. Coisas de Paulo Mas Sérgio, se vier aquele gente. convite, assim, para fazer um filme, de, sei lá, de zumbi em Curitiba. Amor. Sai ou não sai? Não sai. Pra mim, não. Não. Porque não tem Ô, nada a louco. ver com... Não. Nada a ver. É uma das coisas mais importantes na carreira artística, e isso eu aprendi muito cedo. Você tem que saber tanto o que você quer, quanto mais importante ainda, o que você não quer. Exatamente. Verdade. Isso é pura verdade de Você, qualquer profissão. vou te falar, você como advogado não gosta de criminal, Deus, certo? Olivia. Então não sei é a nem mesma soletrar isso aí. coisa. Mas não é só isso, é que assim, eu tenho uma atitude política também no cinema, como Sim. eu acho que o artista deve ter na vida, né? Verdade. E eu sou uma pessoa feminista. Então, eu acho que o cinema mundial carece de pessoas, mulheres, tanto atrás quanto diante das câmeras. Então, os meus filmes, eles têm protagonistas femininas, eles têm equipe feminina. Legal. Claro que tem homens também, porque eu não acho que a gente deva também fazer reserva de mercado só para as mulheres, mas eu acho que podemos conviver. E tem mulheres em postos de comando, que é importante. Então, assim, o meu recorte, o meu olhar, ele está muito voltado para a questão da mulher. Entendi. É isso aí. Que é uma coisa que me move. Acho que o único filme que eu fiz que não tem a ver com isso é o filme do Noel Rosa. E mesmo assim, dentro do filme do Noel Rosa, eu tenho uma roda de mulheres do samba que tem uma preponderância muito grande. Então, assim, é o meu olhar, né? É o que eu gosto de falar. Eu acho que é importante que a gente dê espaço, porque, assim, a mulher... Tudo que dá dinheiro acaba afastando a presença feminina nos postos de comando, né? Então, assim, cada um tem sua... E eu, assim, eu admiro, acho que tem o cinema de horror, assim como tem vários outros, né, gêneros e tipos. Mas eu, pessoalmente, gosto de thriller, mas não é horror, é suspense. Claro, sim. Porque eu acho diferente. que quando você lida com um thriller dentro de um drama familiar, que esses filmes todos que eu estou envolvida são dramas familiares, histórias familiares de thriller. Né? Não o da Ana Catarina, não, mas os meus como diretora. Porque são filmes que você acaba atraindo uma atenção também de um público masculino. Porque também não é filmes de mulheres para mulheres só. É para... Claro. Né? E eu acho que você agrega um público interessado num cinema mais frenético, assim. Que talvez você não tenha quando você trabalha de outra forma, né?
Quando você falou que é Tropicana, né? Tropicana. Que vai ser ainda rodado, acho que no final desse ano e tal. Sim. Vocês vão fazer locações aqui pelo Paraná também, pelo Brasil e fora do Brasil. Você falou alguma Sim. coisa? Onde vocês vão? Então, o filme ele é sobre uma mulher nos anos 90, no início dos anos 90, no plano Collor. Ela era cantora da noite, é baseado numa história real. Ela era cantora da noite em Florianópolis e ela perdeu o dinheiro da poupança que ela estava guardando para comprar um apartamento, assim como várias Sim, pessoas perderam muitas seu dinheiro. famílias, E aí os bares que ela cantava começaram a fechar e ela resolveu ir para os Estados Unidos tentar a vida melhor lá, tentar um sonho americano. Só que ela tinha uma filha de 4 anos, ela tinha 23 anos. Então ela embarca para Miami com essa filha para tentar viver de arte nos Estados Unidos. Ela não queria ser faxineira lá, ela queria viver de arte lá. E aí ela esbarra na dificuldade que é ter uma criança e viver de arte na noite, porque ela cantava. Como é que você faz? Porque a criança não está na escola. E é uma história real? Então, o filme vai contar essa trajetória dessa mãe tentando manter uma família para sua filha, mas tentando viver de arte nos Estados Unidos. Aí ela acaba dando certo dançando e não cantando. Ela acaba conseguindo emprego em show na época tinha shows que chamavam shows de mulatas, não é? Aquela coisa de ritmos latinos, brasileira, cubano, né? enfim. E aí ela acaba fazendo shows, dançando na noite para sobreviver e consegue um lugar, uma ascensão. Até que começa a dar algumas coisas erradas e ela acaba tendo que vender artesanato para tentar sobreviver uma época de baixa. E ela recebe uma proposta para ir dançar, coreografar um show cubano de dança num navio cassino. Nossa! Só que para ir, ela tinha que ter o visto dela de trabalho, que a companhia dava uma documentação para ela dar entrada, né? Só que isso já tinha passado 2 anos que ela estava nos Estados Unidos. E aí as outras pessoas da companhia começam a tirar o visto e dá certo. Então, ela deixa a filha na escola de manhã e embarca para Nassau, que é 1 hora de voo nas Bahamas, para tirar o visto de trabalho em Nassau. E chegou lá e deu errado. E aí, o visto de entrada múltipla nos Estados Unidos é cancelado e ela fica sem poder sobrevoar o espaço aéreo americano. E a filha na escola em Miami esperando. Isso que eu ia falar, e a filha na escola. Caramba, e é o spoiler que para por aí, né? Porque eu quero ver esse filme também, Mas né? as filmagens são Miami, Nassau e Jamaica, Florianópolis, as externas. E aí estúdio. Rio de Janeiro, porque tem uma parte que vai ser Virtual Production, que é Rio ou São Paulo, que são estúdios que tem um tipo de tecnologia que a gente ainda não tem aqui. Sim. E tudo que é interna, locação, coisas que podem ser feitas aqui vão ser feitas em Curitiba. Legal. A Jamaica dizem que é um lugar complicado para mulheres, inclusive fazer turismo lá, para passear e tudo mais. Vocês estão preparadas, assim, para ir uma mulherada gravar na Jamaica? Primeiro, não vai toda a equipe, né? Porque, assim, a gente vai contratar empresas que fazem production service, que você leva só alguns postos de comando e lá você tem uma empresa que vai montar toda a logística. Mas a gente fez uma viagem em setembro do ano passado para fazer pesquisa. E a gente esteve em todos esses lugares. Na Jamaica, não é em Montego Bay, que é a praia que mais famosa, não. É em Kingston, que é o centro financeiro nervoso, né? E lá não é um lugar muito turístico. Para você ter uma ideia, no Booking.com tinha 13 hotéis. Em Kingston, E é um filme que se passa na Blue Mountain lá. Na casa do Bob Marley, que é o museu, e na Blue Mountain. Então, assim, a gente foi lá já, fez pesquisa, porque... tem certas coisas que até dá para filmar no Brasil, mas a Jamaica não tem como, porque tem uma participação de uma comunidade Rastafari. Que massa! Isso é muito difícil reproduzir, porque não tem como. Só existe lá. E assim, o curioso, né? A gente, para fazer o laboratório da pesquisa, para tirar foto e para entender como é que era, a gente foi num hostel que tem dentro de uma comunidade Rastafari na Blue Mountain. Vocês ficaram lá? Sim, e foram 275 degraus morro acima. Caramba! Aí a gente ficou hospedado lá, participou de um dia, um sábado, que eles têm as cerimônias religiosas, né? E depois, a gente entendeu que era muito complexo filmar lá e conversou com eles como é que a gente faz para filmar com eles, não lá, porque para levar equipamento é muito difícil. Eu voltei com uma dengue. Capaz! Foi pra Jamaica e voltou com uma dengue. Peguei uma dengue raiz, tá pensando que O remédio... Agora é uma piada, tá, gente? O remédio da dengue deles, a vacina da dengue é líquida ou será que é de fumaça? Bobo. Eu fiquei internada, eu já estava aqui, né, quando eu descobri a dengue. Eu fiquei internada uma semana.
Que droga. Não, e você vê, nesse ponto, até que bom que deu tempo de voltar, né? Porque aqui você Sim. tem toda a estrutura de saúde tranquila, Exato. né? Não É. saberia como é que seria Agora lá. eu vou falar uma coisa pra você que não tá querendo subir 200 e tantos degraus pra gravar também algo longe, algo que você não consiga de repente montar tudo. Eu vou fazer uma publi aqui, porque afinal o nosso programa é patrocinado por Estúdios da Toca. Então você tá querendo começar o teu projeto de podcast e não tem um estúdio, não tem uma câmera, gente, olha só. Tem vários espaços hoje em Curitiba para locação na cidade, mas o nosso Estúdios da Toca aqui está à disposição de vocês, para vocês também começarem a tirar esse projeto do papel, para trazer as pessoas para você bater um papo, falar um pouquinho mais sobre a tua área de atuação. Então, venham conversar com a gente está aqui no coração do Centro Cívico, nosso contato tá aparecendo na tela agora para vocês. Então, se tiver com algum projeto aí e quer começar, ou então tá saindo de um estúdio, quer vir para cá, gente, venha, nós vamos ter o maior carinho em receber o teu projeto. E agora também com o Estúdio 2, que possibilita você trazer a tua equipe, trazer o teu videomaker e fazer a tua produção, tanto de vídeo quanto de foto, tá bom? Esse é o recadinho que eu tinha para você. É isso aí. E me lembra lá do começo dos estúdios da Toca, em que sim, subíamos muitos degraus para chegar no nosso estúdio, que era no quarto de um apartamento que fica no quarto andar de um prédio, sem elevador. Sem elevador. Você veja, então eu ressalto que temos aqui uma muito boa acessibilidade, tanto do edifício quanto aqui da sala, que é projetada até para você poder entrevistar um cadeirante. Foi pensado para isso. Então, presta atenção no Instagram que vai aparecer aqui embaixo e faz a sua reserva. Se eu tivesse conhecido o Estúdio da Toca antes, mas se bem que acho que na época não tinha. No filme dos 80 Gigantes, né, voltando ao assunto da nossa conversa inicial, tem uma cena onde, porque eu também não sabia disso, né? Um espetáculo de teatro de bonecos, ele tem uma parte gravada antes, num estúdio de rádio. E aí a gente fez essa gravação no estúdio do texto da peça. Daí eu perguntei, nossa, mas não dá pra colocar microfone e vocês irem falando enquanto manipulam os bonecos, né? Ela falou, você já experimentou botar o peso daquilo? Tipo, a gente até consegue falar alguma coisa, a gente usa o microfone para falar alguma coisa, mas o texto da peça não tem como, é gravado, porque não dá para manipular, às vezes, 3, 4, 5 mecanismos que o boneco abre a boca, pisca o olho e falar. É tudo dublado. Tipo, e respirar certinho, né? Exatamente. Tem tudo isso. Veja, eu aqui entendendo como você assume várias posições dentro ali da tua produção, eu fiquei curioso se você dá muito palpite na edição, porque dizem que uma boa parte da história se conta na edição, né? Na montagem ali, né? Na hora que a gente junta tudo que é captado, todos os takes. Você dá muito pitaco nisso? Engraçado é a palavra palpite, porque para mim é porque assim, faz parte do trabalho do diretor estar ao lado do editor, do montador do filme, na montagem. Nossa, imagina a pressão, você tentando montar ali o cara... Não, então, é porque primeiro... A montagem, a parte operacional da montagem, você operar a máquina, é a 10% do trabalho da montagem, ou menos. Sim. A montagem, na verdade, de cinema, ela é um trabalho criativo, um trabalho técnico, intelectual, criativo. Sim. Então, eu sempre preciso trabalhar com um montador que saiba muito bem o que está fazendo, e aqui em Curitiba eu trabalho já há alguns anos com um excelente montador, que é o Lucas Cesário Pereira, que é um cara que montou esse filme Os 80 Gigantes, montou o Torniquete, que é esse filme que a gente vai lançar, montou o Rumor e vai montar outros filmes com a gente, porque eu adoro trabalhar com ele, porque é uma pessoa que tem muita qualificação assim, de entender como funciona um filme, de entender ritmo, de entender de cinema, para discutir os temas, as coisas. Trabalha muito bem com o diretor e também... entende isso, assim, quando qualquer arte que está no cinema, ela está dentro da arte do diretor. Sim. Isso é uma coisa que qualquer pessoa que trabalha artisticamente num filme, ela tem que compreender, porque se ela não compreender isso assim, vai desde o fotógrafo, o cara que corrige a cor, o cara que faz o som, todo mundo, tá? Você não está fazendo o filme que está na sua cabeça, você está fazendo o filme que está na minha cabeça. É o diretor que manda, ele é o então, maestro. Assim, quem pensou aquilo artisticamente foi o diretor. Então, por mais qualificado que seja o profissional, e ele precisa ser, ainda assim a arte dele está dentro da minha. Claro. Então, assim, não é exatamente dar pitacos, não é essa noção, não tem nada a ver com isso. A noção que eu tinha era de um cara sozinho, talvez porque eu veja, né? Mas vamos lá, talvez porque eu veja, você vê, minhas só as perguntas de peão mesmo. Talvez porque eu veja a Lana
né? Ali solitária na frente da tela, fazendo as edições dela. Na minha cabeça vinha que um cara que monta um filme de cinema faria o mesmo. Não. Que ingenuidade. Na verdade, é um processo bastante complexo, técnico, né? Que diferente da ficção e do documentário, mas que o papel do montador é construir aquela narrativa e depois entender junto com o diretor que filme é aquele. Inclusive, assim, ele é brifado. Né? Você conversa com o montador sobre um briefing do que é o filme antes, porque ou durante, depende, cada diretor faz de um jeito, né? No documentário, por exemplo, eu nunca gosto de falar o que eu pensei para o filme antes do montador ver todas as cenas. Esse é o meu jeito de trabalhar, porque eu acho que a única chance que eu tenho de ouvir uma opinião virgem, digamos assim, do meu montador, é enquanto ele não sabe muito bem o que está na minha cabeça. Porque depois que ele sentar comigo, ele vai perder essa ingenuidade, vamos dizer assim, em relação a esse material, né? Do que está na minha cabeça. Então, é a única chance que eu tenho de ouvir. Então, eu não falo nada antes. Eu trabalho assim. Tem gente que não, entrega roteiro escrito. Olha, eu quero que você faça isso no documentário, né? E eu sempre gostei de fazer os meus roteiros, eu dirigir as minhas cenas e eu editar e fazer do meu jeito. Por isso que ele fala que eu tô ali solitária, mas é porque eu estou, além de montando, eu tô dirigindo aquilo. Eu quero construir aquela narrativa do jeito que tá aqui, e o ritmo da produção, vamos dizer, uma boa parte dela ali sai na montagem, na montagem. Sim, inclusive assim, tem filmes como, por exemplo, para usar um exemplo bem famoso, Tropa de Elite, Sim. O protagonista não era o Capitão Nascimento. Cara, eu vi isso essa semana. A edição fez isso, né? Então, a edição, mesmo num filme de ficção, pode fazer muito mais do que a gente supõe por um filme, né? Mas sempre com a supervisão do diretor. Mas ainda assim tem um diretor. Assim, o montador, às vezes, ele tá ali para também te mostrar que você é muito apegado a uma determinada cena que não é tão legal assim. Legal. Faz parte do trabalho também dessa interação entre o diretor e o montador, esse tipo de conversa, né? Mas se a gente divergir, vamos dizer, artisticamente, de uma forma incontornável, a palavra final é do diretor. É do diretor, né? Porque o filme é do diretor. Então, e sabe que você puxou esse assunto do Tropa de Elite, e essa semana eu estava vendo alguma coisa sobre isso, que diz que numa primeira exibição pública ficou morno. E aí um pessoal começou a cutucar, provavelmente o pessoal da montagem falou, cara, o tal do Nascimento tem umas cenas ali que, pô, como é que ele não é? Né? Porque parece que era o Matias lá, que seria um dos principais personagens, né? Aqueles dois aprendizes, vamos dizer, do Nascimento ali. E no final das contas, cara, diz que realmente o cara concordou com a visão de quem opinou ali e falou, vamos investir no Nascimento, ele deixar ele mais... Então, não é exatamente primeiras exibições, é porque alguns filmes fazem uma coisa que eu considero muito saudável, que nem sempre é possível, que é o teste de audiência. Eu já fui assistir alguns. Aqui tem, no Cine Passeio, eles acabaram de reeditar isso, que é muito legal. É que eu não manjo do Aliás, termo, o Cine Passeio, gente, Cine Passeio. Maravilhoso. Maravilhoso. Adoro, que amo. tem um café maravilhoso. Cinema de rua, maravilhoso. Enfim, aí o que acontece? Nesse momento, às vezes você ainda não fechou o filme, você vai fazer aquele teste de público, né? E esse teste, ele tem ciência também, que público é esse, o que você vai perguntar e tal. E com base no feedback, você pode decidir mudar muitas coisas na edição. Até o nome do filme. Nome, o protagonista. Sim, eu cheguei a assistir um que tinha um nome e foi lançado com outro completamente diferente depois, assim. Eu adoro teste de audiência, me convidem. Então, isso que foi num desse, que eu errei no termo, mas foi isso que eles fizeram um teste, né? Uma exibição ali para ver a reação do público. Foi morna. E aí eles fizeram toda uma reedição e, salvo engano, parece que não foi necessário... regravar cenas. Não foi regravado nada. Foi uma questão de montagem mesmo, né? Sim, foi edição. E talvez alguma coisa ali daqueles offs. Os offs não existiam. Sim. Alguma coisa assim que daí, né, para ajudar a recontar a história. Cara, é muito fascinante isso. Maravilhoso. Bom, gente, esse papo tá muito legal. Se deixar, a gente fica aqui 5 horas conversando sobre cinema, porque é apaixonante. Nem falamos de marcas de microfones ainda. Marcas... Tô brincando. Só falamos de marca de câmera. Então, eu queria desde já te agradecer muito, Joana, por você ter topado vir aqui bater esse papo com a gente, falar de cultura, falar de cinema, falar de tanta coisa que a gente adora. E queria saber onde que as pessoas te encontram nas redes sociais ou quais são os teus contatos. As minhas redes são todas Joana Nin, que é o meu nome. Nin é N de navio, I de igreja, N de navio. Toda Tem gente que bota lá. M, né? Tá. Uma raiva.
Não. Também não é Min. Não é Min. Também não é Min. Não, é Nin. É Nin. É um sobrenome catalão, eu tenho orgulho dele. Legal. Ele veio para o Uruguai primeiro, depois para o Brasil. Mas enfim, as redes sociais minhas são Joana Nin e as redes da empresa, que são Sambaqui Cultural, né? A gente usa bastante o Instagram, um pouco o LinkedIn. Algumas outras redes a gente usa um pouco menos ainda. YouTube também tem. YouTube tem os trailers. Os trailers, né? Tem um outro filme, o Visita Íntima, tá no YouTube não faz muito tempo. É porque tá fazendo agora, no mês que vem, na verdade, 20 anos que a gente estreou o Visita Íntima. O ano passado fez 20 anos de gravação, a gente fez até uma festa. E aí a gente botou no YouTube, que era um filme que não estava no YouTube até hoje. Sim. Ele está aberto no YouTube, no nosso canal da Sambaqui, que é Sambaqui Cultural. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo também, pra galera conferir depois. Acho que é importante. E assim, eu queria pedir ajuda para divulgar os 80 Gigantes, porque é um filme assim que a gente tem muita vontade que ele vá longe. E atrelado aos 80 Gigantes, tem uma campanha que dentro da campanha de impacto, de lançamento de um livro dos 30 anos da Companhia dos Ventos. Nossa, e aí tem lindo. um benfeitoria, um crowdfunding dentro daquela plataforma benfeitoria, tem uma página desse livro, dos 30 anos da Companhia dos Ventos. A gente está tentando aí fazer esse livro ser viável, né? Legal, vamos colocar aqui no link da descrição também, se você quiser, puder ajudar, a gente vai deixar aqui também pra galera ajudar a realizar esse sonho também. Isso aí, daí assim, até o meio do ano a gente já deve ter um streaming para poder divulgar. Por enquanto a gente tem o filme só nesse lançamento mesmo itinerante, mas não tem nenhum filme da Sambaqui Cultural que não tenha ido para um streaming importante, né? A Amazon, Globoplay, a gente só não teve ainda na Netflix, o resto. Mas vamos mirar isso aí para 2025. Isso mesmo. Joana, eu quero agradecer muito a tua presença. Quero encerrar dizendo que eu não sabia que se chamava Dedoche. Não fazia ideia. Fantoche de dedo, né? Fantoche de dedo. E também de dizer que eu fico muito orgulhoso de saber que você é uma dessas pessoas que tenta elevar o Paraná para essa categoria de um grande celeiro do cinema, de produções, sabe? Que não é só aquela coisa eixo Rio-São Paulo, né? Que temos condições, que temos bons atores, né? E é isso aí. Valorizar o nosso sotaque, né? Valorizar o nosso sotaque. Já que eu não tenho. Que não existe. O sotaque que não existe, porque nós não temos sotaque. Lá vem ele. Brincadeira. Enfim. Tinha que ter essa no final. E também quero agradecer a você que ficou até o final. Se você aguentou todo esse episódio, 1 hora escutando a gente, é sinal que você gostou. E se você gostou, seria muito importante que você deixasse um like, mostrar que você tá por aí. E também deixar um comentário bacana. Todo esse tipo de coisa que faz com que o algoritmo do YouTube engaje e leve esse episódio para mais pessoas. Porque falar de cinema é muito legal e eu acho que deveria ter muito mais projeção, muito mais incentivo falar de cinema aqui, falar de cinema brasileiro e de cinema paranaense. Então é isso aí. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Quero deixar um abraço grande para todo mundo. Um parabéns para Curitiba, que afinal agora é 29 de março, nosso aniversário da nossa querida Curitiba. Parabéns. Obrigada por todo mundo que ficou aí. A gente volta semana que vem com um episódio novinho. Ativa as notificações para ser lembrado que tem sempre vídeos novos aqui no canal. Beijo. Beijo, pessoal.